Ai, que molecada! Né? E aí, assim, o Voio desde 2017, o Bob desde antes. 14. 14. O ano de criação da Lava Jato. É. Né? Eu poderia estar aqui assim, olha, satisfeito com uma vitória intelectual também, independentemente do que a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU significa para o Lula. Então, de novo, a frase acabou ficando longa demais. Eu vou até inverter. Independentemente do que a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU significa para o Lula, eu poderia estar aqui vibrando com uma vitória intelectual. E Bob Furu e Avolio Bene, eu estou aqui vibrando com uma vitória intelectual. Sei que me custou 3 empregos, inclusive. Sabe a tal da liberdade de expressão? Me custou 3 empregos. E eu não fui chorar para ninguém. Até porque, nas relações privadas, né, não existe, eu não considero, eu não trato, eu não uso o conceito de censura quando se trata de relação entre privados. A censura sempre é e será censura estatal. Entre privados, não. A Lava Jato me tirou 3 empregos. Sob o aplauso, inclusive, do colunismo alinhado. Né? Do colunismo de acusação, como eu chamo amanhã na minha coluna da Folha. É isso mesmo. Vazaram conversa minha com fonte para tentar criar ali uma incriminação de uma conversa que absolutamente não tem nada de errado, apenas que eu era colunista da Veja. Eu disse para a fonte, numa conversa reservada, que a matéria era ruim e que a matéria não tinha prova. E não tinha, até hoje não apareceu. Mas vazaram. Vazaram para um veículo, esse veículo passou para outro veículo, lavaram a origem da matéria. Sei tudo. Sei tudo. Mas não fui reclamar não, fui procurar emprego. Preciso trabalhar, eu vivo do meu trabalho. E o que eu dizia de tão grave, justamente eu, que era tido assim como um exemplo de antipetismo, acontece que eu não sou militante político. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu digo, não quero saber se é do Lula, se não é do Lula, se é do PT, se é de outro, não me interessa. Se eu gosto, digo sim, se eu não gosto, digo não. É assim que eu funciono. E o que é que eu dizia ali na Lava Jato? Para o Lula e para os demais, porque eu comecei a implicar com a operação já em 2014. Mas ela estava muito no começo. E as restrições, obviamente, foram aumentando. Foram aumentando. Em 2016 já tinha o Dallagnol tricotando contra mim com o Sérgio Moro naquelas conversas indecentes no Telegram. E eu apontava então que a Lava Jato cometia excessos nas prisões preventivas, forçava a mão para fazer delações, não respeitava direito de defesa. Quando apresentou a acusação contra o Lula, eu disse, não há provas. Quando veio o espetáculo do PowerPoint, eu disse, esse PowerPoint não tem nada a ver com a acusação. Aliás, a conversa do Dallagnol contra mim é justamente porque eu disse que não havia prova. Na acusação dele, censurei o PowerPoint. Apontei a violação de direito no caso da condução coercitiva do Lula. E finalmente, quando saiu a sentença do Moro, apontei lá, fui lá, li a sentença. Até hoje considero a melhor leitura da sentença que saiu na imprensa brasileira, sorry. E muita gente considera também, inclusive da área do direito. Eu disse, não há prova. E finalmente, depois, em embargos de declaração, o Sérgio Moro admitiu que não havia prova.
Houve um primeiro momento em que essas coisas se escancararam, quando o Intercept Brasil e parceiros trouxeram as reportagens da Vaza Jato, depois dados adicionais da Operação Spoofing, e agora há o julgamento, que foi um julgamento no Comitê de Direitos Humanos da ONU, por 16-2, são 18 pessoas, por 16-2, o comitê concluiu que o Lula teve violados os seus direitos. Teve violados os seus direitos porque juiz, então, e procuradores atuaram de forma parcial. Esta parcialidade se manifestou de várias maneiras. Uma delas com a gravação ilegal da conversa do Lula com a Dilma. A gravação ilegal e a divulgação ilegal. Não é? Com a gravação da conversa dos advogados. Atenção, os advogados do Lula foram grampeados. E, portanto, você tinha ali a obstrução, obviamente, do direito de defesa, que é uma aberração. Se aponta também a condução coercitiva no relatório. Condução coercitiva feita com estardalhaço, com aviso prévio à imprensa, para gerar aquilo que gerou. Uma espécie de ritual de humilhação e de mostrar quem manda. O próprio PowerPoint está lá no relatório. Uma força-tarefa que passou a trabalhar com a presunção de culpa e não com a presunção de inocência. De maneira que os acusados é que deveriam apresentar as chamadas provas negativas. Prove que você não é culpado. É como eu pedi para o Bob Furuia. Prova, Bob Furuia, que você não comeu sucrilho hoje de manhã. Como é que ele prova isso? Vai ter que enfiar o dedo na garganta, né? Enfiar o dedo na garganta, vou virar o estômago para... Como é que ele prova isso? Se eu acho que ele fez alguma coisa errada, eu tenho que apontar o indício dessa coisa errada, e se eu sou o Estado que tem a pretensão punitiva, eu tenho de apresentar a prova. É uma regra básica da democracia e do Estado de Direito. E por que as minhas posições causavam tanta irritação? Justamente porque eu era uma espécie assim, ele é o nosso antipetista de plantão. Acontece que eu não sou anti nada de plantão de ninguém. Entende? E, como diz uma música do Jorge Maltner, eu não peço desculpa e não peço perdão. Não foi minha culpa esta minha obsessão. Qual é a minha obsessão? A minha obsessão é o Estado democrático de direito, é o devido processo legal. Esta é a minha obsessão. E se num dado momento isso significava escrever, como significou, em favor, então, de alguém que eu costumava criticar, eu o fiz com orgulho. Com orgulho. O Bob acompanhou os primeiros embates e sabe o quanto isso me custou. Né? É verdade. Com ouvintes, com leitores, no trabalho. E eu nunca cedi 1 milímetro. E não vou ceder nunca. Se eu acho que está certo. Porque se eu não posso confiar no Estado julgador, eu vou confiar o quê? Só se for na luta armada. Se não é o Estado julgador que vale, então vale a luta armada. Todas as coisas que eu apontei de impróprias na Lava Jato desde sempre, eu e outros. Eu falo eu, porque na imprensa, na grande imprensa, eu fiquei praticamente sozinho nessa. De jornalista não identificado com a esquerda, então, absolutamente sozinho. Porque tinha um ou outro, eu não estou dizendo que a posição deles era menos importante do que a minha ou menos justificada do que a minha. Eu só estou dizendo que eu não tinha nenhuma razão ideológica adicional para falar o que eu falei, para escrever o que eu escrevi.
Eu só tinha a questão legal. E mesmo a esquerda vê desqualificação. Ele só começou a bater na Lava Jato depois que a Lava Jato chegou ao PSDB, porque é uma mentira estúpida. Ignora as coisas que eu escrevi desde sempre. Vai lá ver o que o próprio Deltan está dizendo nas conversinhas dele. Se ele está irritado com algo que eu disse sobre o PSDB, não, era sobre o PT mesmo. Uma vitória gigantesca do Lula. As vitórias no campo judicial, ele as obteve aqui no Brasil. Isso, do ponto de vista judicial, é irrelevante para ele, quer dizer, não muda nada. Entende? Também não é uma declaração de inocência. Não é isso. Jeffs, meu amigo, está mais escuro sim. Lilian, vem aqui, venha jogar uma luz a mais aqui. Também não é uma declaração de inocência, de nada. É apenas o que a ONU está dizendo é que não se seguiu o devido processo legal. O ex-presidente não teve respeitados os seus direitos. E essas agressões aos devidos direitos e essa agressão ao devido processo legal, isso acabou impedindo Lula de disputar a eleição em 2018. E parte dos sortilégios que a gente está vivendo também decorre disso. Eu tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz. Sim. Nós, os que apontamos os problemas, nós, os que apontamos os erros, nós, os que apontamos as agressões ao devido processo legal, nós estávamos certos. Agora é um olhar externo que diz. Claro, você pode dizer, a ONU não vale nada. A ONU não sabe nada. A ONU está lá coalhada de petistas. Será isso? Mas agora é um olhar externo. Não está mais sujeito aos embates aqui. E aqui dentro eu espero que a imprensa, de que eu faço parte, reveja seus procedimentos. Aliás, todos os órgãos de comunicação responsáveis, sérios, deveriam fazer um seminário rigoroso, técnico, para saber quais foram os erros que a gente cometeu na Lava Jato. Nunca mais eu, jornalista, serei porta-voz de procurador. Juramento deveria ser feito. Nunca mais eu, jornalista, serei porta-voz de delegado da Polícia Federal. Nunca mais eu, jornalista, serei instrumento de vazamentos para demonizar grupos de pessoas organizados por seus adversários políticos ou econômicos. Eu, jornalista, sempre vou indagar. Se faço jornalismo investigativo, quem investiga os investigadores do Estado? Ou serei porta-voz passivo deles? E, portanto, instrumento passivo de luta política. Servindo de inocente útil à causa deles e de inocente inútil à democracia. Agora, é difícil isso, claro. Especialmente quando se estabelece uma concorrência entre as redações para ver quem traz o furo do dia e quando procuradores e delegados criam uma espécie de guichê para ficar soltando furinhos para esse, para aquele, para aquele, para aquele, para o outro. Isso nos trouxe até aqui. Não é? Ah, eu Reinaldo! não peço desculpa e nem peço perdão. Não é minha culpa essa minha obsessão. Exatamente, não é minha culpa essa minha obsessão. No caso, eu coloco aí o complemento obsessão pelo Estado Democrático de Direito. Caetano cantando Jorge Maltner. Né? Mas o colunismo cedeu. E até hoje há
os porta-vozes daquele desastre na imprensa, que estava aí até anteontem, apoiando a candidatura do Moro. E ainda hoje há aqueles que, falando em polarização. Moro, que nesse episódio todo, Daniel Silveira se alinhou com a extrema-direita. E para concluir, porque nós temos coisa aqui, né? Tem gente por aí tentando estabelecer falsos paralelos, né? Oh, não seria Daniel Silveira agora, então, a vítima da hora do judiciário, hein? Ele deixou muito claro o que ele disse, o que ele fez. Ninguém precisa atribuir nada a ele. Está lá, está na fala dele. E não, ele não virou réu porque ele falou da cabeça de ovo do Alexandre de Moraes. Não foi por isso. Ou porque ele não gosta da cara desse ou daquele. Porque ele incitou violência contra o Supremo. Porque ele deu caminho para fechar o Supremo. Porque ele ameaçou os ministros, inclusive familiares. Por isso. Agora, de qualquer modo, se vocês acham que é semelhante, então faz o seguinte, Bob Furui, eu tenho uma resposta prática, sem entrar nem no mérito. O presidente revoga o decreto dele, o Silveira faz como Lula, cumpre a decisão judicial, entra com os recursos e Vólio Bene apela à ONU. Sim. É o que fizeram. Vamos seguir. Pronto. E ver. Quem sabe os 18 da ONU cheguem à conclusão de que ameaçar os ministros da Suprema Corte com uma sova, pregar a extinção do tribunal, incitar a população contra os ministros e ainda tirar um sarrinho dizendo não estou incitando enquanto incita. Quem sabe o Comitê da ONU considere que isso, na verdade, faz parte dos chamados direitos fundamentais, aqueles direitos fundamentais que por 16-2 o Comitê concluiu no caso de Lula que foram violados. Eu não estou nem aí se o Lula vai ser eleito, se não vai ser eleito, se não sei o quê. Desse ponto, quando eu digo não estou nem aí, em relação a essa questão, eu não penso nisso quando tenho de dizer se algo está certo, se algo está errado. Eu não faço política. Eu parei de fazer política quando eu tinha 21 anos. Política partidária, eu digo. Aquela em sentido aristotélico, bom, essa todos fazemos. Não é mesmo? Está aí uma vitória intelectual, uma vitória moral para aqueles que perceberam a coisa certa. E para o Lula, uma vitória gigantesca em todos os sentidos, inclusive o sentido político. Não é?